Há dias em que tudo está contra, tudo tá dando errado. Parece que o mundo inteiro se uniu contra você. Você ora, mas a resposta não vem. Faz tudo certo, e mesmo assim tudo dá errado. As portas se fecham, os planos desmoronam, e o coração pergunta em silêncio: Deus, onde o Senhor está? Talvez você não perceba, mas há um tipo de amor que se esconde no silêncio. Um amor que, às vezes, precisa quebrar o que é confortável, para revelar o que é eterno. E se esse caos que você está vivendo seja a voz de Deus tentando te acordar, para algo que ainda não consegue ver? Porque há momentos em que Ele não muda o cenário, porque é o nosso coração que precisa mudar primeiro. E é nesse lugar de dor, de aparente abandono, que Ele está construindo silenciosamente o propósito que um dia fará sentido. Hoje, quero te mostrar que o tudo dando errado pode ser, na verdade, o começo de tudo dando certo. Às vezes, o que chamamos de ruína, é apenas Deus desmontando o que nunca deveria ter sido um castelo. Há momentos em que Ele precisa quebrar, para reconstruir do jeito certo. Porque se deixasse as coisas como estão, você se tornaria prisioneiro do seu próprio conforto. E o curioso é que, enquanto nós chamamos de derrota, Deus chama de desvio. Nem sempre o que dá errado é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus, empurrando você para longe de um caminho que terminaria em destruição. O emprego que não deu certo, o relacionamento que acabou, a porta que se fechou, talvez fossem muralhas erguidas entre você e o verdadeiro propósito. E Deus, na sua sabedoria silenciosa, derruba aquilo que você não teria coragem de soltar. É doloroso, sim. Mas toda reconstrução começa com uma demolição. E enquanto você olha os escombros e pensa que perdeu tudo, o céu está olhando para o mesmo cenário e dizendo: agora posso começar. Porque o que você vê como caos, Deus vê como preparo. O que parece o fim, pode ser o campo limpo onde Ele vai plantar algo eterno. Como está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas, até as que machucam. Talvez, então, o caos que te cerca hoje seja apenas a linguagem misteriosa de um Deus que trabalha no invisível, movendo as peças que você ainda não entende. Há dores que parecem castigo, mas são, na verdade, treinamento. Porque um coração usado por Deus precisa primeiro ser moldado por Ele, e moldar dói. Deus não te abandonou. Ele está te treinando. Antes de José governar o Egito, ele precisou aprender a servir na prisão. Antes de usar a coroa, precisou suportar as correntes. E talvez o que você chama de atraso, Deus chame de preparo. Quando Ele permite que algo desabe, não é para te envergonhar, é para te ensinar a construir sobre a rocha e não sobre a areia. O sofrimento atual pode estar moldando o caráter que o próximo milagre vai exigir. Porque há bênçãos que só podem ser sustentadas por quem aprendeu a depender de Deus, não da força, nem das circunstâncias. O ouro é provado pelo fogo. E o fogo que hoje te cerca não veio para te destruir, mas para revelar o que há de mais puro dentro de você. Deus está removendo o que é frágil, para que apenas o verdadeiro permaneça. Então, quando parecer que Ele te esqueceu, lembre-se. Um general não treina soldados fracos. E Deus não investe tempo em quem Ele não pretende usar. Se o processo é intenso, é porque o propósito é grande. E quando tudo finalmente fizer sentido, você vai olhar para trás e perceber que o deserto não foi o fim do caminho, foi o campo de treinamento para o destino. Às vezes, Deus não te dá respostas, porque a pergunta ainda não está madura.
E o que parece dar errado pode ser apenas o modo de Deus ensinar verdades que não caberiam em palavras. Se você prestar atenção, perceberá que há propósito até nas ruínas. E quando o céu parece em silêncio, talvez seja porque ele está escrevendo algo grande demais para caber nas suas expectativas. O processo. O processo nunca se parece com a promessa. Quando José sonhou com o trono, ele não imaginou a prisão. Quando Davi foi ungido rei, ele não esperava se esconder em cavernas. E quando você ora pedindo força, Deus não te dá músculos, Ele te dá peso para carregar. O processo é o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Deus está trabalhando em silêncio, e o silêncio dele não é ausência, é construção. O que parece estagnação é, muitas vezes, gestação. Algo está sendo formado dentro do invisível. Livramento invisível. Há livramentos que doem, e por isso, não reconhecemos como bênção. Mas quantas vezes você pediu a Deus para te proteger, e não percebeu que a proteção foi justamente a porta que se fechou? Ele vê perigos que você não enxerga. Vê corações que sorriem por fora, mas carregam intenções que te destruiriam por dentro. O que foi embora pode ter sido a resposta à oração que você esqueceu que fez. Deus não está atrasado, Ele está te guardando. E se Ele tirou algo do seu caminho, é porque o caminho certo ainda está sendo preparado. Muda você primeiro. Deus se preocupa mais com o que está acontecendo dentro de você do que ao seu redor. Porque o verdadeiro milagre não é quando o vento muda, é quando o seu coração muda mesmo que o vento continue o mesmo. Antes de te dar o que você quer, Ele te ensina a se tornar quem você precisa ser. Porque o trono sem maturidade se torna uma prisão. José precisou aprender perdão antes de receber poder. Davi precisou aprender humildade antes de usar a coroa. E você, talvez esteja aprendendo a confiar, mesmo sem entender. Deus não está demorando, Ele está te transformando. E quando essa transformação se completa, o cenário se alinha como se tudo sempre tivesse feito parte de um plano perfeito. Porque o que parece errado é, na verdade, a rota secreta que leva ao certo. E quando você chegar lá, vai perceber. Não foi azar, foi direção. Não foi castigo, foi cuidado. E não foi o fim, foi o começo de uma nova forma de ver Deus. Nenhuma noite é longa o suficiente para impedir o nascer do sol. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, o lugar entre o cansaço e a promessa. Onde o coração quase desiste, mas o céu está prestes a agir. Porque há um momento em que o plano de Deus se revela de forma tão silenciosa e perfeita, que você entende por que precisou chorar tanto. José, o escravo esquecido, acordou em uma cela comum. E foi dormir, naquela mesma noite, no palácio do Egito. Nada mudou lentamente. Foi de um dia para o outro. O que parecia perda era preparação. O que parecia atraso era estratégia. Quando o tempo de Deus chega, até o que estava contra você começa a cooperar a seu favor. O mesmo cenário que te humilhou, será o palco da sua exaltação. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em sabedoria, lágrimas em direção, e quedas em testemunhos. E talvez o seu momento da virada esteja mais perto do que imagina. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Tudo que parecia desordem estava apenas realinhando você ao propósito que Ele já escreveu, antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. O que você perdeu não foi castigo, foi espaço que Deus precisou abrir para o novo chegar. E esse novo não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de você. Porque o verdadeiro milagre não é quando tudo dá certo. O verdadeiro milagre é quando você entende que mesmo quando tudo dá errado, Deus continua certo.
E nesse instante, algo muda, não fora, mas dentro. A alma entende o que os olhos ainda não veem. O coração se aquieta. E o caos, que antes era ruído, agora soa como melodia divina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Talvez agora tudo faça um pouco mais de sentido. Talvez o que você chamou de fim fosse apenas o início de um novo capítulo. Deus nunca te abandonou. Ele apenas estava trabalhando num nível que os seus olhos ainda não conseguiam enxergar. Cada lágrima foi um tijolo invisível na construção do seu futuro. Cada silêncio foi uma resposta, só que em outro idioma, o idioma da fé. Porque fé não é entender. Fé é continuar caminhando mesmo quando nada parece fazer sentido. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber. Tudo aquilo que doeu, te moldou. Tudo o que pareceu perda, foi livramento. Tudo o que deu errado, te trouxe exatamente até aqui. Ao ponto onde Deus sempre quis te encontrar. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, se tudo parece estar desmoronando, lembre-se. O que desmorona no chão de Deus, renasce com propósito. Ele não perdeu o controle, Ele está te ensinando a confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E se hoje você está cansado, sem entender o porquê das coisas, apenas diga: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Escreva essa frase nos comentários, como um ato de fé. Como quem diz: eu ainda acredito que o teu plano é maior do que a minha dor.